Hoje eu quero convidar vocês para nós iniciarmos uma jornada de 10 semanas, para nós estudarmos um assunto muito importante. Nós vamos conversar sobre os 10 mandamentos de Deus, também conhecido como o Decálogo, que foi deixado por Deus aos cuidados de Moisés, para que esses cuidados o trouxessem a nós, povo do Senhor, família de Deus. E existem muitas razões pelas quais eu me sinto motivado a estudar esse tema com vocês. Eu queria compartilhar pelo menos 3 dessas razões. A primeira razão é a seguinte: a existência na mente de muitos cristãos de uma compreensão equivocada acerca do lugar e valor dos princípios morais e éticos estabelecidos por Deus. Muitos cristãos por aí ainda acreditam que o lugar dos valores morais e éticos é um valor que precede ao amor de Deus, ou seja, se eu os cumpro, se eu os obedeço, se eu subo sobre eles como quem sobe em uma escada, eu então posso chegar até Deus. Mas se eu não cumpro os mandamentos, se eu escorrego, se eu caio, se eu não correspondo às expectativas que foram deixadas por Deus de maneira clara, Ele não olha para mim, Ele não dá bola para as minhas necessidades, Ele foge dos meus gritos de socorro, e isso tem ficado impregnado na vida de muita gente. Nós precisamos curar um pouco a nossa mente e o nosso coração disso. As leis morais e as leis éticas do Senhor não precedem o seu amor. São colocadas num outro lugar, numa ordem diferente. E quando colocadas na ordem exata, produzem na nossa vida um efeito muito restaurador, muito importante, muito significativo. A segunda razão é porque pessoas têm enfrentado adversidades e sofrido por não perceberem nos princípios morais e éticos dados por Deus uma fonte constante e presente de sabedoria. Isso significa que muita gente tem sofrido por não conhecer essas orientações tão importantes da parte de Deus, por não alinhar a própria vida a essas leis que nos protegem, que nos guardam, que nos levam para lugares seguros. Nem todo o sofrimento que você enfrenta, que eu enfrento, que os nossos amigos enfrentam, é fruto de uma vida desregrada e não pautada na lei de Deus. Mas existem sofrimentos que sim. E Deus sabe da motivação do meu coração e do meu desejo de não te ver sofrer por conta disso. Eu não quero que você sofra na sua relação conjugal por não balizar a sua vida nesses mandamentos. Eu não quero que você sofra no desenvolvimento da sua profissão por não observar essas leis claras, essas instruções que foram dadas por Deus e que têm o poder de nos proteger, de nos conduzir por mares mais tranquilos, mais calmos, mais agradáveis. Em terceiro lugar, a situação calamitosa que nosso país chegou nos últimos anos por conta da ausência completa de princípios morais e éticos, da base da sociedade até os altos escalões do poder. Eu imagino que você esteja tão escandalizado quanto eu. A gente liga a televisão e a gente assiste os telejornais e a sensação que a gente tem é que o Brasil anda desintegrando pela ausência de princípios. Mas isso não acontece apenas nos altos escalões de poder, em Brasília, nas prefeituras, na Petrobras. Isso acontece também na base da sociedade.
O nome das pessoas que era tão caro antigamente já não vale tanto assim. A palavra das pessoas que antigamente tinha um peso enorme, hoje parece não ter mais. E isso tem comprometido demais a nossa sociedade. O preço que a gente tem pago pelo distanciamento das leis de Deus é enorme. E eu espero que a gente perceba isso ao longo dessa série e a gente decida protestar da melhor maneira possível, sabotando a nossa própria autonomia, sabotando a nossa própria tendência de vivermos alienados de Deus, à parte dos princípios de Deus, como se nós pudéssemos ser a medida de todas as coisas, a régua da nossa própria justiça e o vetor da nossa própria orientação. Eu sei que existem algumas resistências, apesar das minhas justificativas, para a gente estudar um tema como esse. Em primeiro lugar, a nossa tendência de desdenhar e descartar precipitadamente de tudo quanto é velho. A gente faz assim com as nossas roupas. Com bom pouco tempo de uso, a gente descarta as nossas camisas, a gente descarta os nossos sapatos, as mulheres descartam as suas bolsas, as suas joias. Bom, as suas joias não. Essas elas guardam muito bem. O mesmo acontece com os nossos equipamentos eletrônicos. Quem gosta de equipamento eletrônico sabe do que eu estou falando. A gente compra um aparelho e depois de 3 meses, a mesma empresa lança um aparelho novo. E a gente tem a sensação de que o que a gente tem nas mãos é a coisa mais ridícula que alguém poderia ter e usar no mundo contemporâneo. Hoje quem tem um iPhone 5S pensa assim, puxa vida, quem sou eu nesse planeta usando um iPhone 5S quando o 6 já saiu? E tem até o Plus. A gente acaba fazendo o mesmo com algumas pessoas. É impressionante como a nossa sociedade descarta os mais velhos. A nossa sociedade não dá bola para eles, e com isso a gente perde. A gente perde de aprender com a experiência deles, com aquilo que eles acumularam ao longo da vida. A gente descarta coisas, a gente descarta roupas, a gente descarta equipamentos e a gente também descarta alguns conceitos que são antigos. 10 mandamentos, escritos há 3.000 anos atrás, não serve para hoje. Não, é coisa muito velha, é coisa muito antiga, não vai falar o nosso coração, não serve para regular a minha vida no presente. Será que não? O próprio Jesus, se referindo à lei de Moisés, que foi anunciada no Antigo Testamento, disse que o céu e a terra passarão, mas nenhuma vírgula da lei passaria. Jesus queria com isso mostrar que a lei tem a sua relevância eterna. As gerações passam, as culturas passam, as cosmovisões mudam, mas a palavra do Senhor permanece intacta. Mas Renato, como permanece intacta? A gente olha para alguns preceitos de Deus e a gente tem a clara sensação de que isso não bate com o que a gente vive no nosso mundo. Não é porque ela não é contemporânea. Ela não bate porque ela não foi criada para bater com a nossa cultura, mas contra a nossa cultura. As leis de Deus são contraculturais, contra as culturas que conspiram contra a vontade de Deus. Elas nunca foram vistas como leis agradáveis, que satisfaziam o desejo de pessoas impuras, de gente que queria ser guiado pelos seus próprios divaneios. Não, ela sempre gerou incômodo. No passado, há 3.000 anos, no tempo de Jesus gerou incômodo, e vai gerar incômodo hoje também.
a sua relevância permanece para sempre. Em segundo lugar, a nossa tendência de compreender as mais variadas leis como castradoras da nossa própria liberdade e do direito de levarmos a vida como bem entendemos. É impressionante como a cultura contemporânea rejeita com facilidade as leis. Lei é coisa ruim. Se tem lei, é porque é ruim, não é bom. As leis existem para cercear a minha liberdade, a minha vontade, os meus desejos. E nada que cerceie a minha liberdade pode ser bom. Será? Será que o que nós estamos reclamando é de fato um espaço maior para a nossa liberdade? Ou é um espaço maior para o exercício da nossa libertinagem? Para o exercício de práticas que são danosas para a nossa vida, que são danosas para a vida das pessoas que nos cercam e que agridem o Deus que nos assiste o tempo inteiro. Em terceiro lugar, temos como resistência a nossa tendência de duvidar que a vontade de Deus seja realmente boa, perfeita e agradável, capaz de nos conduzir a uma vida mais plena e feliz. Às vezes a gente duvida, porque a gente deseja tanto tomar alguns caminhos, que quando as leis de Deus nos impedem, a gente duvida do caráter dele. Não, ele está dando essa lei justamente porque ele não quer o meu bem. Eu já duvidei algumas vezes. Eu acredito que você já duvidou algumas vezes. Mas ao longo dos séculos, Deus tem provado ao seu povo que as intenções dele são puras, que o amor dele não varia. E que quando uma pessoa não compreende num primeiro momento o que Deus está fazendo através das suas leis, anos mais tarde ela olha para trás e diz: Deus tinha razão. Se eu tivesse ouvido os conselhos dele, você já deve ter passado por situações assim. Você já deve ter olhado para trás e já deve ter dito para você mesmo: se eu tivesse ouvido o que Deus disse, eu não estaria nessa situação. Eu não estaria enfrentando o problema que eu estou enfrentando agora. Que fria eu me meti. E eu me meti porque eu quis. Porque eu quis. Maurício Zagari, editor de O Poder dos 10 Mandamentos, um livro de William Douglas, um juiz federal, disse assim: aos olhos do suficiente homem pós-moderno, o Decálogo parece ser uma castradora e anacrônica lista de proibições, estabelecida por um Deus estraga-prazeres, tirânico e mandão. Eu fui muito tentado a chamar essa série de amoroso ou mandão, porque o que está em jogo quando os 10 mandamentos estão à mesa é o caráter desse Deus. Ele é um Deus bom ou ele é um Deus mandão, que fica criando leis? Essa é a imagem que muitos de nós temos, um Deus que fica na sua escrivaninha, tentando pensar em leis para tornar a nossa vida mais chata, para tornar a nossa vida mais burocrática. Essa é a ideia que muitos de nós temos a respeito de Deus, mas Maurício Zagari diz: não é assim. Na verdade, os 10 mandamentos constituem o passaporte para uma vida feliz, o passaporte para uma vida equilibrada, harmoniosa. Os 10 mandamentos são uma demonstração de um pai gentil, carinhoso e devotado para com a humanidade, devotado para com você, devotado para comigo. A essa dimensão pessoal dos 10 mandamentos,
Eles nos foram dados para o nosso bem, para a nossa felicidade, para a nossa liberdade. Falta ainda uma única dimensão, a dimensão missional. Deus nos deu os 10 mandamentos porque isso fazia parte de um plano para que a missão dele aqui na terra fosse cumprida através da nossa vida. Perceba comigo o texto de Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Guardem as minhas palavras. E vocês serão o meu tesouro pessoal. Eu vou guardar vocês no mais profundo do meu coração, com todas as minhas forças. Vocês serão a minha alegria. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Ampliando a compreensão desse texto, Deuteronômio, capítulo 4, de 6 a 8, diz assim: vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei? Deus tinha acabado de libertar o povo das garras do faraó, colocado o povo em plena liberdade, e agora eles estavam caminhando em meio ao deserto, rumo à terra prometida de Deus, e ele diz: obedeçam as minhas leis, obedeçam os 10 mandamentos, porque se vocês fizerem isso, na terra onde nós estaremos, os povos que nos assistirem, os povos que verem a maneira como vocês se comportam, como vocês agem, vão dizer: esse povo tem um Deus diferente. Isso vale até hoje. Deus deseja transformar a sua vida, não porque Ele precisa de mais um bibelô no céu, mas porque Ele precisa transformar a sua vida num reflexo de quem Ele é no seu ambiente de trabalho. E para isso Ele quer usar a sua vida, para isso Ele quer usar o seu jeito de falar, o seu jeito de se comportar, a sua maneira de fazer negócios, a maneira como você se relaciona afetivamente com as outras pessoas, as suas decisões, as suas escolhas, os seus princípios. Tudo isso vai gerar naqueles que te cercam curiosidade a respeito de Deus e vontade neles em buscá-lo. Mas, Renato, não é muito simples olhar para os 10 mandamentos e cumpri-los. Eles são amplos demais, eles são profundos demais, eu não dou conta. Seja bem-vindo. Eu também sou uma dessas pessoas que, como você, não dá conta. Nós precisamos entender, antes de tudo, que os 10 mandamentos têm a ver com Jesus. Antes de ter algo a ver comigo e com você, ele tem algo a ver com Jesus. Lucas capítulo 24, verso 44 diz: depois disse-lhes: são essas as coisas que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei. A lei tem a ver primeiro com Jesus, antes de ter a ver comigo. A pergunta que é muito natural é: o que é que a lei, o que é que os 10 mandamentos têm a ver com Jesus?
Em primeiro lugar, as Escrituras nos dizem que ele cumpriu plenamente os 10 mandamentos, coisa que eu e você não conseguimos fazer. E ele veio ao mundo justamente para cumprir aquilo que nós não damos conta de cumprir. Se nós tivéssemos condições, ele não viria. Mas porque a gente não deu conta, ele veio ao mundo, cumpriu os 10 mandamentos e assim satisfez o desejo do Deus Pai. Mais do que isso, ele perdoou na cruz a nossa incapacidade em cumpri-la. Porque ao não cumprirmos a lei, como é muito natural, nós entramos em débito com Deus Criador. Ele tem todo o direito de nos punir, de nos castigar e de nos dar como consequência dos nossos atos a morte. Mas como a lei tem a ver com Jesus primeiro, na cruz Jesus pagou a dívida que era nossa. E nós fomos completamente perdoados. Percebam, não somos nós que obedecemos às leis para garantir o amor de Deus, é o amor de Deus que precede tudo isso. Ele nos ama primeiro, Ele nos recebe como nós somos, como nós estamos, nos abraça, nos perdoa, nos coloca um manto limpo sobre os ombros, nos chama de filho, põe anel no nosso dedo. O amor precede a lei. O Deus que nos dá a lei antes nos amou, antes nos libertou do Egito, antes morreu numa cruz por nós. E em último lugar, esse Jesus que nos libertou, que nos perdoou e que nos aceitou como nós somos, tem dado aos seus discípulos poder do alto para nós a cumprirmos. Por nós mesmos a gente não consegue cumprir a lei, mas pelo poder dele, a gente se desenvolve, pela graça dele, a gente dá passos. Se não fosse o poder de Jesus, a nossa vida seria uma eterna mesmice. Eu nasci assim, eu vou viver assim, e síndrome de Gabriela para cima da minha cabeça. Mas quando eu me submeto ao que Cristo fez por mim na cruz, o poder dele começa a agir em mim e a transformar a minha mente, os meus desejos, os meus afetos, e eu começo gradativamente a corresponder à lei de Deus, que torna a minha vida uma vida mais parecida com a vida de Jesus, mais bonita aos olhos de Deus, mais agradável e inspiradora aos olhos daqueles que convivem comigo. A lei primeiramente tem a ver com Jesus. O texto de Êxodo capítulo 20 é o texto bíblico que inicia a apresentação dos 10 mandamentos. E os 2 primeiros versículos ajudam a pavimentar esse anúncio tão importante que mudou a história da humanidade. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Antes de mencionar qualquer lei, esses 2 versos: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Esses 2 versos nos mostram que o legislador dos 10 mandamentos é nada mais, nada menos do que o Senhor, o nosso Deus. Curioso, ele dizia assim, viu gente? Quem está dizendo estas 10 palavras sou eu. Eu imagino, diante desse texto, que o próprio Deus sabia que anos mais tarde, 3.000 anos mais tarde, muitos de nós duvidaríamos que essas palavras haviam vindo da boca dele. E por isso ele começa dizendo: não tenham dúvida.
Não duvidem, essas palavras vieram de mim para vocês. São o meu tesouro pessoal para vocês. Não são produto da cultura de 3.000 anos atrás. Não são produto da intelectualidade de Moisés. Os 10 testamentos, os 10 estatutos vieram do meu coração para a vida de vocês. Em segundo lugar, o legislador dos 10 mandamentos é um pai amoroso. O texto diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, que tem manifestado um amor enorme por você. A gente pode até duvidar da intenção de alguns legisladores com relação às leis que eles impõem sobre nós. Mas nós somos incapazes de duvidar quando esse legislador é o nosso Pai. Você já foi criança pequena? Você já ouviu do seu pai algumas leis e algumas orientações? Num primeiro momento você achou essas leis e orientações algo muito estranho, algo muito descabido, mas com o passar dos anos você olha para trás e diz: o meu pai deu aquelas leis sempre com boa intenção, a motivação dele sempre foi o amor. É assim que nós temos lidado com os nossos filhos. Ou quando você chama os seus filhos na sala para conversar com eles, e você estabelece algumas leis, você o faz porque você os odeia, porque você deseja cercear a liberdade deles, é por isso. Quem estabelece algumas leis faz isso por amor. Há um tempo atrás eu chamei o Tiago para perto de mim e disse: filho, você tem toda a liberdade, meu filho, de brincar na parte de baixo do prédio com as crianças, com os meninos, com as meninas, se divirta, se encante, cante, faça bagunça, curta a sua idade. Papai só quer pedir uma coisa para você. O limite dessas brincadeiras, um deles é: você não vai entrar no apartamento de ninguém. Num primeiro momento ele disse: ok, pai, tudo bem. E eu nem precisei explicar o porquê. Dias depois ele chegou para mim e disse: pai, eu não entendi o porquê daquela lei. Os amiguinhos vivem entrando na casa um do outro e eu não posso entrar na casa deles. Eu disse: não, meu filho, você não pode entrar na casa deles. Eu não sei quem eles são. Eu não sei quem são os pais deles. Eu não sei quais são os princípios deles e estou cansado de ver problema com crianças nessa faixa de idade que você tem. Só me obedeça, meu filho. E então ele começou a gemer. Ele hoje não entende muito bem, mas você, como pai, entende as minhas motivações. Você sabe qual é o meu medo sem eu mencioná-lo. Você sabe. Você sabe. E muitos pais aqui têm os mesmos medos que eu. Quantas crianças não têm sido abusadas por vizinhos, por parentes? Nós precisamos ter zelo. E as leis demonstram o nosso amor. O nosso amor. Deus deu as suas leis por nos amar, por nos amar. O legislador dos 10 mandamentos é também aquele que age para que sejamos felizes, sejamos livres. A lei nos liberta. Ah, não, Renato, desculpa, agora não dá para entender. Lei põe limite, e limite é contra a liberdade. Não é.
Certa vez, um pai que vivia numa casa cujo quintal não tinha cerca, percebeu que os seus filhos, na euforia da brincadeira, às vezes saíam correndo atrás da bola, e por vezes eles paravam perto da rua e quase eram atropelados, e a bola cruzava, quicando o meio da rua. E ele então teve uma grande ideia. Ele cercou o quintal e disse para os filhos: agora vocês podem brincar com toda a liberdade. O desejo do pai, ao colocar uma cerca no quintal, não era tirar a liberdade dos filhos, mas era estabelecer um parâmetro de proteção para que eles pudessem brincar com total liberdade. É por isso que Deus nos dá leis. Não é porque Ele quer acabar com a nossa liberdade. É porque Ele quer que a gente brinque tranquilo no quintal. Mas muitos de nós não entendemos isso. E então nós nos rebelamos. E passamos a viver como escravos das nossas próprias vontades e dos nossos próprios desejos. Escravos. A gente não entende muito bem esse negócio de escravos, porque escravidão é um termo bíblico. Para a gente poder entendê-lo, a gente precisa atualizá-lo. E a melhor expressão na nossa cultura para atualizar o termo escravidão é vício. Vício. Nós temos nos dedicado a vícios e eles têm nos escravizado. E existe uma demanda muito interessante, ou um desenvolvimento bem interessante de como eles se estabelecem na nossa vida. Um vício se estabelece na nossa vida à medida em que tentamos satisfazer uma necessidade pessoal com algo que não tem poder para isto. Surge uma necessidade, como a fome. O natural é que eu busque comida. E isso não é um vício. Isso é um movimento natural. Isso é um movimento justo e legítimo. Mas quando a minha necessidade não é fome, a minha necessidade e o meu problema é ansiedade, e eu tento me apropriar da comida para acabar com a minha ansiedade, isso constitui um vício. E isso vai se estabelecendo na minha vida como um vício. Não existe problema algum, no momento de alegria, eu simplesmente sentar numa roda de amigos e tomar uma bebida com eles, sem nenhum problema. O momento pede, é gostoso, faz bem, celebrar faz bem. Mas quando eu volto para casa nervoso, e a minha demanda, a minha necessidade é outra, é intranquilidade, é falta de paz, e eu digo, eu preciso beber alguma coisa para me acalmar. Eu dou os primeiros passos para isso se tornar um vício para mim. Está dando para perceber? Todas as vezes que eu procuro resolver um problema meu com algo que diretamente não pode me satisfazer, isso se consolida como um vício. Um vício se consolida também na nossa vida oferecendo migalhas de satisfação e prazer. Migalhas. Durante alguns instantes você tem a sensação de que tudo melhorou, mas não melhorou nada. Bastam alguns segundos, basta passar o efeito do álcool para os problemas virem à tona de novo. E com o tempo, essa dinâmica intensifica ainda mais o vazio no nosso coração. Ainda mais. Sabe o que acontece? Quando o vazio no nosso coração, que é um vazio que pede
a chegada de Deus não está sendo suprido por Deus, mas está sendo suprido por comida, está sendo suprido por bebida, está sendo suprido por droga, está sendo suprido pela minha vaidade pessoal, está sendo suprida pelo meu sucesso pessoal, pelo meu trabalho, pela minha formação, pelos elogios que eu recebo, o meu vazio aumenta. Só existe uma maneira de satisfazer esse vazio que é um vazio de Deus. Só existe uma maneira: se enchendo de Deus. Qualquer outra atitude, qualquer outro movimento vai intensificar ainda mais o nosso vazio. Um vício se perpetua na nossa vida, exigindo dos seus dependentes constante fidelidade, pagamento e proteção. Quando a gente se torna viciado em algo, escravo de algo, esse algo exige fidelidade de nós. E com o tempo a gente não consegue abandoná-lo mais. Quando passa o tempo, a gente emocionalmente está ligado àquilo. Pagamento tem um custo. Todo vício tem um custo. Você anda flertando com alguns vícios na sua vida? Toma cuidado. Toma cuidado, não porque Deus decidiu escrever uma lei que vai cercear a sua liberdade, mas porque você vai destruir a sua vida. Esse vício, mais cedo ou mais tarde, vai requerer de você um preço muito alto, um preço de saúde física, um preço de saúde emocional, um preço de saúde familiar, afetiva, emocional. Tome cuidado. Proteção. Os vícios, num primeiro momento, nos dão migalhas e depois eles cobram da gente proteção. Que negócio é esse? Eu aprendi a entender esse negócio assistindo um seriado norte-americano chamado Homeland. Homeland conta a história de um soldado norte-americano que foi para o Iraque. E ele acabou sendo preso, torturado durante anos. Ele passou anos dentro de um lugar escuro, sozinho. E depois de anos, um dos seus torturadores abriu aquele lugar e lhe deu água, lhe deu pão. E sabe o que aconteceu? Esse soldado norte-americano se ligou afetivamente a ele. Porque ele recebeu água. Porque ele recebeu pão. E então ele voltou para os Estados Unidos, tempo depois, como um terrorista iraquiano, para destruir o seu maior inimigo, os Estados Unidos. Está dando para perceber a loucura? É isso que acontece com a gente. Se eu começar a mencionar alguns dos nossos vícios aqui, a gente vai ficar incomodado e a gente vai ser tentado a defender o nosso vício. Não, Renato, isso não é bem um vício. Pensa bem, o tempo mudou, a gente precisa reconversar algumas coisas. Se eu começar a descer em alguns vícios, você vai defender aquilo que te escraviza. E assim você vai sabotar você mesmo, a você mesmo. Para nos libertar dessa escravidão, Jesus morreu por nós numa cruz e nos perdoou. E através das suas leis, Ele nos convida ao redimensionamento da vida para a gente experimentar a liberdade. A primeira palavra dada por Deus é: não terás outros deuses além de mim.
Você quer começar, a gente tem que começar então pelo começo, pelo início. Existe uma expressão norte-americana que diz, first things first. Os 10 mandamentos são estabelecidos em ordem de prioridade. Não terás outros deuses diante de mim, disse o Senhor. Nenhum outro Deus, somente eu. E se você não conseguir se ligar afetivamente a esse mandamento, se você não conseguir entender as implicações dele para a sua vida, o restante dos 10 mandamentos não vão fazer sentido algum. Não terás outros deuses além de mim. Essa é uma lei contundente contra uma experiência passada e uma tentação futura. Percebam? Esta é uma lei contundente contra uma experiência passada e uma tentação futura. O povo de Israel estava no meio do deserto quando recebeu essas leis. Qual era a sua experiência passada? A experiência no Egito. A experiência no meio de uma cultura que celebrava diversas divindades. Hapi, o rei do Nilo, Hacti, o deus Rã, Tote, o deus magia, Pitá, o criador do universo, Apis, o deus gado, Neite, o deus céu, Íris, a deusa da água, Osíris, o deus fogo, Shu, o deus ar, e Ra, o deus sol. Eles tiveram essa experiência e agora o Senhor se apresenta e diz, não terás outros deuses além de mim. Nenhum daqueles que vocês ouviram e serviram no Egito lhes libertou. Eu libertei vocês. Eu saciei a sede de vocês, eu saciei a fome de vocês, eu dei liberdade a vocês, eu tenho demonstrado amor a vocês, não terão outros deuses além de mim, abandonem o que passou. Muitos de nós, quando conhecemos a Jesus, temos a tendência de, por medo do abandono dos deuses antigos, simplesmente acrescentar Jesus no carrinho do supermercado. Está entendendo? Eu estou passando pela vida, pela história, com um carrinho de supermercado, e eu vou me afetuando com alguns deuses, Hapi, Hacti, Íris, e de repente chega Jesus, e o que é que eu faço? Eu ponho Jesus dentro do carrinho de supermercado. Não. O Senhor está dizendo assim, não terás outros deuses além de mim. Nenhum outro. Tire a sua segurança dos deuses antigos e coloque a sua esperança, a sua confiança no Senhor. É Ele quem tem cuidado da sua vida, é Ele quem tem zelado por você, é Ele quem tem te abençoado profundamente. Confie no Senhor e o adore com exclusividade. A lei contundente do primeiro mandamento é também algo contra uma tentação futura. Eles estavam caminhando para uma terra chamada de Canaã. E Canaã era uma terra repleta de deuses, tal qual era a terra do Egito. Deuses que ofereciam prosperidade, deuses que ofereciam prazer, deuses que ofereciam fertilidade, imoralidade, guerra, sucesso na guerra, sensualidade, mistérios, morte, animais e muitas outras coisas. Não tenham outros deuses, somente a mim. Em meio às necessidades de vocês, não flertem com outros deuses, se liguem a mim. Eu sou o Senhor teu Deus, eu tenho cuidado da vida de vocês ou não tenho? Eu tenho sido um Deus zeloso ou não tenho? Essa é uma palavra muito forte para a gente, porque às vezes a gente pede algumas coisas para Deus que são caras para o nosso coração, a gente deseja muito, e Ele diz não,
para algumas dessas coisas, por nos proteger, por conhecer a nossa estrutura, o nosso momento melhor do que a gente. E como retaliação, a gente vai procurar isso nos outros deuses. Se o Senhor não dá, eu encontro os meus meios, o meu jeito. Não terás outros deuses além de mim. O contrário promove em mim idolatria. Idolatria é fazer de algo diferente do Deus Criador a razão da nossa existência, a fonte primária da nossa felicidade, a base da nossa identidade e a força que nos orienta. O primeiro mandamento é também uma lei contundente, com diversas implicações para a nossa vida. E eu queria citar pelo menos 3. A primeira delas é a seguinte: nunca faça de você mesmo o seu próprio Deus. O primeiro mandamento tem essa implicação. Se é só Ele, somente Ele deve ser adorado, não ouse fazer de você o seu próprio Deus. Lembre-se constantemente de que você não é a pessoa mais importante do mundo. Lembre-se que você não é a última bolacha do saquinho. Lembre-se que você não é a medida de todas as coisas. Lembre-se que você não é autossuficiente. Lembre-se que você precisa, ou precisará mais cedo ou mais tarde, da intervenção de alguém superior a você. O problema é que a nossa cultura vive tentando nos convencer do contrário. Você liga a televisão e alguém diz assim: nós elaboramos um produto para você, pensando em você, na sua satisfação, no seu deleite, na sua felicidade, e isso é o que importa. Aí de repente aparecem 2 mulheres de biquíni, aí os homens dizem assim: caramba, é verdade, é comigo esse negócio. Ou então aparecem 2 itens do guarda-roupa de mulheres, como uma bolsa e um sapato, e as mulheres dizem: caramba, é comigo, é comigo esse negócio. A gente é tentado pela própria cultura a acreditar que nós somos o centro de todas as coisas. Você tem uma crise conjugal, e aí você vai procurar ajuda num terapeuta. Você não sabe se você fica com a sua esposa, se você dá corda, dá vazão a essa relação extraconjugal. E na hora de pedir conselho, o seu terapeuta ou a sua terapeuta diz assim: o que é que você deseja? O que é que vai te fazer feliz? Vai por aí. A nossa cultura o tempo todo tenta nos convencer de que nós somos o centro. Se você desenhar a sua vida sendo o seu próprio Deus, você vai destruir a vida daqueles que vão te servir. Você sempre vai ter seguidores, mas você sempre vai destruir a vida deles. Você vai destruir a vida da sua esposa, sendo intransigente, sendo inflexível, sendo alguém que não muda quando está errado, que não assume as suas fraquezas, não ouvindo quem convive com você na sua casa, sendo o seu próprio Deus. Você vai destruir a vida daqueles que te servem. Muita gente tem cultivado uma espiritualidade cristã autocentrada. Percebam que contrassenso, né? Eu procuro a Deus, eu procuro a Jesus, mas na verdade eu estou no centro. Eu sou o centro do universo e Jesus é o meu assessor. O meu assessor que corre para providenciar um carro novo, que corre para providenciar um bom negócio, que corre para providenciar uma vaga no estacionamento do shopping. A gente precisa romper com esse tipo de coisa. O sentido da nossa vida está na adoração ao único Deus, e somente
nesta adoração. A segunda implicação é a seguinte: não faça das pessoas ao seu redor o seu próprio Deus. Você não é Deus, eu não sou Deus, e as pessoas ao nosso redor também não devem ser. Elas nunca se sentirão satisfeitas. Pensa num Deus que não vai se satisfazer nunca. É aquele que convive do teu lado aí. Faz do teu marido um Deus. Ele nunca vai se satisfazer. Faz da sua esposa um Deus, ela nunca vai se satisfazer. Faz do seu filho bonitinho, teteinha, um Deus. Ele nunca vai se satisfazer. Elas também nunca poderão satisfazer você. Você vai servi-lo, você vai se doar para ele, mas esse Deus nunca vai cuidar de você na proporção que você necessita. Elas mais cedo ou mais tarde morrerão. Tem gente que idolatra algumas pessoas. Eu idolatro um filho, e quando o meu filho morre, a minha vida acaba. Eu idolatro um filho, e quando ele vai embora porque casou, a minha vida acaba. Eu idolatro o meu marido, e quando ele vai embora com outra, a minha vida acaba. Cuidado para não idolatrar as pessoas que convivem com você. Elas serão aos poucos sufocadas por sua adoração também. A sua adoração vai sufocar os outros. E elas serão um empecilho para a sua relação com Deus. Uma terceira e última implicação: nunca faça das coisas ao seu redor o seu próprio Deus. Não terás outros deuses diante de mim. A devoção ao dinheiro o tornará ansioso. Pode adorar o dinheiro, vai lá, tenta. Começa a orientar a sua vida todinha para ganhar dinheiro o tempo todo. Você vai terminar a sua vida como o sujeito mais ansioso que você conhece. Você duvida? Arrisca. A devoção aos bens materiais o tornará insensível, porque quem ama as coisas acaba se tornando uma coisa e acaba olhando para as pessoas como coisas também. Você vai perder seu coração, você vai perder as pessoas que te amam, e você vai terminar sozinho. A devoção ao sucesso profissional sugará suas energias. Não, esse Deus vai cuidar de mim. Não, esse Deus vai me manter com a autoestima lá em cima. Tenta fazer isso. E mais cedo ou mais tarde a sua saúde vai embora. A devoção à comida, à bebida e às drogas roubará a sua saúde. Não? Tenta. Somente a devoção a Deus o liberta. O liberta para comer sem ser dependente da comida, a beber sem ser dependente da bebida, a ter dinheiro sem ser dependente do dinheiro. David Foster Wallace, um jovem escritor ateu, que morreu há alguns anos atrás, escreveu a respeito do assunto o seguinte: pois está aqui outra coisa que é verdadeira, nas trincheiras do dia a dia, da vida adulta, não existe tal coisa como um ateísmo. Ateísmo não existe. Ele mesmo era ateu, e agora escreve: ateísmo na verdade não existe. Não existe esta tal coisa como a não adoração. A não adoração não existe. Todo mundo adora algo. A única alternativa que temos é o que adorar. E uma excelente razão para escolher algum tipo de Deus ou ser espiritual para adorar, seja Jesus Cristo ou Alá, seja Yahvé ou deusa da fertilidade, ou as 4 verdades nobres do budismo, ou o conjunto de princípios éticos infalíveis, é que outra coisa que você adorar
te comerá vivo. Se você adora dinheiro ou coisas materiais, estas coisas estão onde você encontra o verdadeiro sentido para a vida. Então você nunca terá o suficiente. Você sempre vai precisar de um pouco mais. É a verdade. Adore o seu próprio corpo e a sua beleza. Acorde todos os dias pela manhã, ansioso por se enxergar no espelho. Seu poder de sedução, e você sempre sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você experimentará a morte milhares de vezes antes que você seja finalmente enterrado. Adore a sua imagem, a sua beleza, e você vai morrer todo dia. Porque todo dia você vai ver um pouquinho da sua beleza ir embora. Não dá para brigar com a idade. As rugas aparecem. Celulite também. A nossa pele vai perdendo a viscosidade. De certa forma, todos nós já sabemos disso tudo. Já foi codificado em mitos, provérbios, clichês, comentários, ditados, parábolas, o esqueleto de toda a grande história. O segredo é manter diariamente a verdade evidente na sua consciência. Essa verdade, esse mandamento está na sua consciência? Adore o poder. Você se sentirá fraco e temeroso e precisará de mais poder sobre os outros para manter o medo à distância. Adore o seu intelecto, sendo visto como inteligente. Você terminará se sentindo estúpido, impostor, sempre próximo de ser descoberto. Para a gente encerrar, deixa eu fazer algumas perguntas de diagnóstico, para a gente descobrir qual é o nosso Deus funcional. O nosso Deus ideal todo mundo sabe, né? Se você perguntar para mim, eu vou dizer, é o Deus das Escrituras. Se eu perguntar para você, você vai dizer, o Deus que se revelou e criou o universo. Jesus que morreu por mim na cruz. Mas através dessas perguntas a gente descobre quem é o nosso Deus na prática. Você tem vivido para quem ou para o quê? Você não conseguiria viver sem alguém? Ou sem alguma coisa? Para quem ou para o que você corre quando está necessitado? O que lhe dá mais alegria? E o que lhe deixa mais desesperado e angustiado? Com quem ou com o que você costuma gastar mais dinheiro? Responda com honestidade essas perguntas. E você vai descobrir objetivamente quem são os seus deuses. Diante da consciência de que você não pode cumprir plenamente nem o primeiro mandamento, aproprie-se do perdão de Jesus. É de graça. É de graça. Você não precisa cumprir nem o primeiro mandamento para Ele te aceitar. Nem o primeiro. Só venha. Se aproprie do perdão dEle oferecido de graça na cruz do Calvário. Diante da experiência libertadora do perdão de Jesus, dê passos para viver como uma pessoa verdadeiramente livre. Lute contra os seus vícios. Por quê, Renato? Porque os seus vícios vão te alimentar com migalhas. E eles vão demandar fidelidade. E eles vão demandar exclusividade, pagamento e proteção. Diante do mandamento estudado hoje, reorganize sua agenda, orçamento, estilo de vida.
a fim de glorificar tão somente ao único Deus que existe. Não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses além de mim.